Boa noite, aqui de volta com o nosso seminário sobre liderança cristã. E hoje nós vamos falar sobre as qualidades espirituais do líder cristão. Fecha teus olhos que nós vamos começar com uma oração. Pai querido, mais uma vez te agradecemos pelo dia e por ter nos trazido aqui para assistirmos este seminário sobre liderança cristã que muito vai nos ajudar a crescermos como líderes da tua igreja. Que o Senhor nos ajude a compreendermos hoje quais são as qualidades espirituais essenciais para aqueles que servem na tua igreja, para aqueles que são líderes e conduzem o teu povo pelo caminho que o Senhor deseja que sejam conduzidos. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor perdoe as nossas faltas, nos dirija agora com teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a liderança é frequentemente vista como um produto de dotações naturais, traços da personalidade, tais como a capacidade intelectual, a força de vontade, o entusiasmo, mas na verdade, esses são atributos do líder. Não podemos confundir características naturais com liderança espiritual. A liderança espiritual é uma mescla, uma mistura de atributos naturais com dons espirituais. O líder espiritual influencia os outros, não apenas pelo poder de sua própria personalidade, mas pela graça que irradia e pela autoridade que lhe é conferida do alto pelo Espírito Santo. Ontem nós vimos aqui sobre as qualidades naturais do líder cristão. Hoje veremos as suas características espirituais. A primeira característica que o líder cristão deve possuir é confiança em Deus. Ellen White escreveu que esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Diz ela, nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Fantástica esta citação da serva do Senhor. Muito importante para nós que exercemos a liderança cristã. Isso porque todo líder enfrenta desafios, passa por dificuldades, sofre decepções. Circunstâncias difíceis tentarão fazê-lo desistir de sua liderança, mas se você confiar em Deus, sua liderança jamais será comprometida. Portanto, confiança em Deus é uma característica essencial. A segunda característica é conhecer a Deus. Isto implica em relacionamento. O líder cristão precisa desenvolver um relacionamento estreito com Deus por meio do estudo da Bíblia e da oração. Aqui nós nos lembramos de Jesus Cristo, que era um líder, um homem de oração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, é dito o seguinte acerca de Jesus: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus era um homem de oração, porque ele acreditava que por meio da oração ele podia estreitar o seu relacionamento com Deus e ele poderia conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais o líder conhece a Deus, melhor será a sua liderança. Conhecer a Deus é uma experiência transformadora, porque mudanças importantes acontecerão na vida do líder. As suas palavras serão bênçãos, as suas reações serão santificadas, ele não vai perder o controle emocional. As suas atitudes demonstrarão respeito e o seu coração demonstrará sentimentos de amor pelas pessoas e pela causa de Deus. Quando o líder conhece verdadeiramente a Deus, ele diminui a sua natureza carnal e desenvolve uma natureza espiritual cada vez mais forte. Este relacionamento com Deus também lhe dará autoridade em sua liderança. A terceira característica que eu destaco é a humildade. Veja o que a Bíblia diz sobre humildade. No livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 12, diz que antes da destruição, o coração do homem é altivo, mas a humildade vem antes da honra.
Em Provérbios 29, verso 23, Salomão escreveu: o orgulho de alguém o abaterá, mas aquele que é humilde em espírito obterá honra. Jesus falou que bem-aventurados são aqueles que demonstram humildade de espírito, porque eles possuirão o reino dos céus. E o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: não façais nada por ambição ou presunção egoísta, mas com humildade contai outros mais significativos do que vós mesmos. Cada um de vós olhe não só para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Todos estes textos mostram como a humildade é uma característica importante da liderança cristã. E o líder cristão precisa compreender que, como ser humano, ele é limitado, falível e ignorante. Quando cometer erros, ele precisa reconhecer que os cometeu. Aliás, isto será a prova da sua humildade. Humildade é diferente de complexo de inferioridade. Há muitas pessoas que confundem humildade com complexo de inferioridade. Humildade não é um líder capaz intelectualmente dizer que é obtuso, ignorante, burro. Isto não é humildade. Isto é complexo de inferioridade. Humildade é reconhecer que tudo que somos ou possuímos não vem de nós mesmos, mas de Deus, e atribuir toda a honra e toda a glória a Ele, mediante o servir a sua causa e as pessoas. Certa ocasião, Ellen White escreveu a um líder da igreja o seguinte: nenhum líder deve buscar exaltação. Quanto mais humildemente os líderes agirem e trabalharem, mais serão exaltados por Deus. Portanto, não esqueça de desenvolver em sua vida espiritual esta característica importante que é a humildade. A outra característica é ser cheio do Espírito Santo. Um líder cristão deve esvaziar-se de si para ser cheio da presença de Deus. Um exemplo na vida de alguém que foi cheio do Espírito Santo foi Barnabé. Sua vida, suas palavras e suas atitudes eram governadas pelo Espírito de Deus. Um líder cheio do Espírito tem o coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus e serve ao povo de Deus. A plenitude do Espírito não é uma opção, mas uma ordem divina. Não ser cheio do Espírito é um pecado de negligência. Precisamos hoje, mais do que nunca, de líderes que transbordem do Espírito, homens que sejam vasos de honra, exemplo para os fiéis, bênção para a igreja de Deus. Quando os líderes andam com Deus, eles influenciam seus liderados a também andarem com Deus. Deus está mais interessado em quem o líder é do que no que o líder faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Piedade é mais importante do que performance. Portanto, valorizemos a presença de Deus em nossa vida por meio do seu Santo Espírito. E, finalmente, a última característica, fé. O líder cristão precisa ter a visão espiritual. Um líder cristão deve colocar seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. A fé tira nossos olhos dos problemas e os coloca em Deus, que está acima dos problemas. A fé é a certeza e convicção. É certeza de coisas e convicção de fatos. É viver não pelo que vemos ou sentimos, mas na confiança de que Deus está no controle, mesmo que não estejamos no controle. A fé sorri diante das dificuldades, não porque somos fortes, mas porque, embora sejamos fracos, confiamos naquele que é onipotente. Portanto, que como líderes de Deus possamos desenvolver essas características em nossa vida. Que esta seja a nossa postura espiritual, o nosso perfil como líderes cristãos, e que desta forma honremos a Deus exercendo uma liderança espiritual que ajude o seu povo a estar mais perto do céu. Fecha teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus pelo estudo que tivemos esta noite. Pai querido, muito obrigado por ter nos mostrado aqui estas características espirituais, qualidades essenciais que todo líder cristão deve ter em sua vida, em seu caráter. Que o Senhor nos ajude a desenvolver isso cada vez mais.
a exercitar nossa liderança com estas marcas tão importantes que vão não só influenciar as pessoas, mas ajudá-las a caminhar pelo caminho de Deus. Nos abençoe durante esta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amanhã estaremos aqui com mais um seminário para estudarmos sobre liderança cristã.